Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 31 de agosto de 2021. Está começando agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Temos o prazer de receber aqui o Dr. Paulo Irano. Ele volta a assumir a pasta de saúde, era subsecretário de saúde desde o começo do governo. Aliás, tem uma equipe, né, envolvida aí nessa saúde. O próprio vice-prefeito também é parte dessa equipe. O Dr. Frederico Paes é coordenador também, ajuda a coordenar essa pasta, mas agora quem assume essa pasta ou reassume essa pasta é o Dr. Paulo Irano, que nos honra com sua presença aqui hoje. Doutor Paulo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Folha no Ar, primeira edição. Bom dia Cláudio, bom dia Arnaldo, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. É um prazer muito grande retornar aqui para a gente poder trocar as ideias neste novo momento, né, em que a gente assume realmente, a partir de agora, a Secretaria de Saúde, posto que já ocupamos em outros momentos e que agora a gente tem realmente uma grande missão para continuar avançando, continuar realizando como tem sido feito nesses 8 primeiros meses, né? Então acho que agora a gente vai realmente tomar, né, a frente, né, para dar continuidade a um trabalho que vinha sendo desenvolvido. E sempre eu costumo dizer que às vezes você é chamado e é aquela hora que você tem que estar pronto. Na verdade, o setor público é assim, não é? Às vezes você tem sempre um grupo grande em que você, na verdade, precisa daquela equipe toda, e a gente tem uma equipe na saúde hoje muito grande, né? Hierarquicamente, como você colocou aí, né? Cabe ao vice-prefeito o toque dessa, vamos dizer assim, dessa orquestra da saúde, não é? E aí agora a gente assume esse posto em que nós temos uma grande equipe pelo gigantismo que é a saúde. A gente tem que ter muitas pessoas que são envolvidas, não é, no gerenciamento desse processo da assistência à saúde do município. Não há dúvida, Campos sempre foi uma cidade, né, que é um polo, né, de assistência à saúde regional, e muitas vezes ultrapassa os limites da nossa região. A gente recebe também pacientes de outras regiões pelos serviços que temos disponíveis na nossa cidade, que são serviços de alta complexidade e que não tem em todos os lugares. E Campos tem esse privilégio de ter uma estrutura, né, de saúde em nível terciário, em nível hospitalar, de procedimentos de alta complexidade muito bem estruturados. Assim sempre foi. E hoje, então, a gente assume um momento difícil, até por conta desta pandemia, que ela continua e nós sempre alertamos para isso, não é? E que mudou um pouco o foco nesse último ano, eu diria, no último ano e meio, né? Quase que todas as energias foram voltadas, né, para a pandemia, e isso na saúde, pela complexidade que acaba deixando muitas vezes outros tipos de serviços de assistência, né, mais enfraquecidos. E foi o que aconteceu não só em Campos, mas no país inteiro, né? As pessoas tiveram dificuldade de acesso porque acabaram ficando, né, excluídas, vamos dizer assim, ou escondidas em casa, né, pelas restrições necessárias impostas à população. Acaba que as pessoas interromperam tratamentos, não buscaram de forma eficaz ou de imediato o tratamento necessário. Isso tudo acaba criando uma situação nova, né, um pouco deficitária nessa assistência, no cuidado das pessoas, e com isso então a gente tem repercussão hoje, né, neste momento, de 2 fatores: a pandemia que permanece e as doenças crônicas que se agudizaram, né? Na verdade, as doenças crônicas hoje, elas se complicaram mais, principalmente, eu dou 2 exemplos que todos conhecem, que é a pressão alta, a hipertensão, as doenças cardiovasculares, como também o diabetes. Então, quando você não tem um controle eficaz dessas doenças crônicas, elas acabam
se complicando, acabam tendo outros agravos que acabam tendo aí complicações e sobrecarregando o sistema de saúde. Então, é uma situação realmente, num momento bastante delicada, mas que nós vamos com certeza enfrentar e vamos com certeza superar, junto com as nossas equipes, dos nossos gestores de saúde, dos nossos grandes hospitais, né? A gente tem uma equipe extremamente valiosa, extremamente determinada, competente, para que a gente possa tocar. Ninguém faz nada sozinho, todos sabemos disso, né? Então é preciso que a gente tenha equipes das superintendências, né, da diretoria dos hospitais, para que possam estar na frente desse processo. E é assim que a gente vai fazer. Doutor Paulo, bom dia. O senhor falou aí nessa abertura aqui da entrevista sobre a questão da pandemia, que é a grande preocupação, né, de saúde pública no mundo. E Campos passa pelo 4º secretário agora, dentro dessa pandemia. É bem verdade também que o senhor acompanha o governo desde a transição, né? Quando indicaram o senhor e Geraldo Venâncio, dali sairia, pelo menos especulava-se que sairia o secretário, chegou a ser feito convite a Geraldo declinou por questões particulares, até mesmo pela própria pandemia, e o senhor ficou como subsecretário nesse primeiro momento. O senhor já falou desse desafio que é enfrentar estar à frente da Secretaria de Saúde durante a pandemia. Agora, na prática, ontem nós tivemos uma reunião que manteve Campos na fase amarela e a circulação da variante Delta. O município tem acompanhado a contento na questão de testes para saber se a variante Delta, só dessa circulação que nós temos até agora, 4 casos, ou já é maior do que a gente está, e o que significa na prática essa manutenção da fase amarela? Nós temos condições de atendimento bom ainda, os nossos níveis de leitos estão abaixo e preparados para atender a população, caso essa variante, que é considerada de maior transmissibilidade, ela avance no município? Então, como eu disse, sempre na saúde a situação é bastante complexa. O cenário da pandemia, ele vem se modificando com esses picos de aumento de casos e aumento de internações e, infelizmente, aumento do número de óbitos. Então, toda a determinação epidemiológica que norteiam as medidas e, principalmente, as faixas coloridas de momento, estamos na faixa verde, amarela, laranja, vermelha, roxa. Depende desses fatores, depende do número de casos de pacientes contaminados, depende do número de internações, depende do número de necessidade de UTI, depende do número de óbitos. Isso é que determina essas faixas, né? Então, o que tem que todos terem consciência é de que quanto maior a transmissibilidade do vírus, quanto maior a contagiosidade desse vírus, quanto maior a transmissão de pessoas a pessoas, maiores são os nossos riscos. Então, nós estamos hoje no momento da faixa amarela porque ainda temos um controle, né, vamos dizer, que dá para você medir através desses parâmetros. Quando você me pergunta da testagem, a testagem no nosso país, ela tem sido extremamente precária em todos os níveis. A gente não conseguiu, todos nós já sabemos na história da pandemia, múltiplos equívocos e muitas vezes erros que aconteceram na condução da pandemia. A pandemia é uma situação que você tem que ter um comando central que é determinado pelo Ministério da Saúde. Todos nós sabemos todos os imbróglios que aconteceram, que dificultaram, vamos dizer, a execução dessas políticas públicas. Nós não podemos, numa pandemia, né, e pandemia é uma epidemia global, mundial, né? Quando a gente fala numa epidemia em Campos, nós estamos falando do Campos, da região norte, na região do estado, no país inteiro, e que você vê que essa sazonalidade de regiões, ela acontece. De repente você tem uma gravidade muito grande, como foi em Manaus, de repente é no Rio Grande do Sul, de repente é no Centro-Oeste, de repente é no Sudeste. Hoje, nós estamos num momento em que o estado do Rio de Janeiro tem sido o epicentro da variante Delta. E pela primeira vez, ontem, logo após a reunião do gabinete de
do comitê de crise, nós não tínhamos ainda a informação da positividade desses 3 casos. Então nós tivemos ontem a informação pelo LACEN, que é onde faz essa avaliação genômica do vírus, né? Que aí sim você determina que tipo de variante é. A testagem que nós fazemos no dia a dia, quer seja pela sorologia, né, no dedo ali, ou pelo suave, ela não é uma testagem que determina o genoma, ela determina a presença do vírus do Covid. É essa a questão. Então, quanto mais você tem realmente de testagem, maior a oportunidade de você identificar qual é o intuito disso, a identificação precoce de que aquele paciente está contaminado. Consequentemente, se ele não se recolher, ele vai ficar contaminando um número de pessoas muito grande. Esta variante, que é a variante Delta, ela tem alta transmissibilidade, ela chega a ser 6 vezes mais transmissível do que a cepa original. Imaginem vocês. Então, qual é a importância dessa vacinação em massa? Nós estamos atingindo agora 90% da nossa população com a primeira dose. Isso é muito significativo. Eu tenho um dado aqui que a gente já tem hoje um total de doses aplicadas na nossa cidade de 492 mil doses. É muita coisa. Campos está quase que na ponta assim, da aplicação das doses. A gente está vacinando hoje 15 anos de idade, chegando já nos adolescentes, vamos atingir até os 12 anos. Né? Nós temos, com a segunda dose, 160 mil pessoas e mais 10 mil de dose única, que foi da Janssen, quando recebemos. Agora não está vindo mais dessa vacina e não depende da gente, depende simplesmente do Ministério da Saúde. Vamos ampliar, inclusive, o modelo de vacinação. A gente conseguiu agora avançar para o cadastramento online e vamos ter polos mais centralizados, né, de vacinação em grandes espaços. Isso já está sendo programado, o Dr. Chábel está conduzindo muito bem isso, e a gente vai avançar no modelo para facilitar a vida das pessoas, mas é preciso que as pessoas compareçam para vacinar, né? A gente ainda tem um contingente importante de pessoas que não buscaram a vacinação por várias razões, né? Cada um tem a sua razão, cada um tem a sua cabeça. Mas é importante que todos estejam vacinados e que todos sigam as regras de distanciamento, uso de máscara e higienização. Isso é fundamental para que a gente possa passar por mais essa fase que está chegando agora, para que a gente não fique aí nesse desespero de buscar um leito e ter dificuldade no acesso, e, enfim, amplia o sofrimento, o risco, né? Então, o melhor cenário é proteção e não adquirir a doença. E não transmitir para ninguém também. Neto, alguma pergunta a mais ou a gente pode fechar esse bloco? A gente fecha esse bloco e a gente abre o próximo com vacinação. O Dr. Paulo já rolou aí sobre vacinação. A gente começa falando sobre vacinação. Certo. No próximo bloco. Perfeito. Bom, tem uma dúvida do Dr. Paulo, se me permite, Arnaldo, rapidamente, vou pedir ao Dr. Paulo para ser sucinto, por favor. Essa questão da variante Delta. O prefeito do Rio de Janeiro, aliás, esteve aqui recentemente nesse programa também, o Eduardo Paes, declarou recentemente que o Rio é o novo epicentro da doença no Brasil, né? E com a variante Delta no Rio de Janeiro. São João da Barra agora, também essa semana, Arnaldo, você pode me ajudar, por favor, chegou a declarar que tem 6 casos, né? Também já pesquisados ali. Campos agora declara 3. Nós temos uma população infinitamente maior, claro, a gente sabe bem disso. O que ocorre? Temos, porque também nem todo caso de Covid, a pessoa que pegou já vai pegar Delta, né? Eu queria entender só um pouco essa questão, e o senhor disse, se a gente não consegue fazer testagem, mas imagina a linhagem do vírus, né? Acompanhar o genoma, fica muito mais. Então, assim, a gente pode estar com uma subnotificação também dessa Delta aqui em Campos? Pode estar, não. Estamos, como todo o país está. Isso a gente pode afirmar. Primeiro, por isso que você falou, o número de testagem, né, que a gente faz,
e o número do estudo do genoma do vírus. Esse é o problema. Você não consegue fazer isso aqui, né, em qualquer lugar, em qualquer laboratório. São laboratórios ultra especializados, né, para que possa fazer esse aprofundamento do estudo genômico. Você tem que fazer o sequenciamento genético do vírus para determinar qual é a variante que ele está. O que ocorre é, quando você tem, aí que importa, como é que você consegue bloquear essa replicação viral? Essa que é a questão. O vírus, quanto mais gente contaminada tem, ele vai se replicando. Quando ele entra num organismo, ele vai ali se replica, se multiplica. E quanto ele mais se multiplica, de repente escapole um vírus nessa multiplicação que é chamada variante. Isso é uma característica de todo vírus, não é só do vírus do Covid. Então o vírus, quanto mais ele se replica, escapole de repente um vírusinho ali, e aí esse vírus novo que tem uma variante nova, ele vai se replicando. Se ele passa para outra pessoa, ele se potencializa mais ainda, e para outra mais ainda. É assim que acontece. Por isso é que nós temos que interromper essa cadeia da replicação viral. Eu só consigo interromper a cadeia da replicação quando eu interrompo essa cadeia. E aí essa cadeia se forma através das pessoas. Por isso que essas medidas restritivas, eu diria assim, mais acentuadas, como é, né, o isolamento de todos, parar de circulação das pessoas, é para isso, é para você quebrar essa cadeia, porque o vírus ele tem um tempo dentro do meu organismo. Se eu ficar 10 dias quietinho, toda aquela carga viral que está comigo, ela vai sumir. Aí eu paro com aquela carga. Se o outro também ficar quietinho, ele para aquela carga. Agora, se eu fico contactando com novas pessoas, essas novas com novas, e assim se multiplica. Isso é uma pandemia. Por que o Rio de Janeiro se tornou o epicentro? Porque as pessoas trouxeram esses vírus lá do exterior. Aquele que veio da Índia, aquele primeiro caso que chegou, quantos outros chegaram que não foram identificados naquele momento? Porque é assim que funciona. Hoje, com a globalização, o mundo todo está conectado. Pessoas estão circulando por terem trabalho, por terem conexões, o mundo inteiro circula. E essa circulação de pessoas, daí porque fecham fronteiras, às vezes. O brasileiro está proibido de entrar em muitos locais. Por quê? Porque impedem, então, quando entra, o que eles fazem? Quarentena. Para que é a quarentena de 14 dias e alguns de 10 dias que impõem ao turista, ao estrangeiro? Exatamente, porque se ele estiver contaminado, ele tem ali 10 dias e o vírus que tiver com ele vai morrer. Acaba o ciclo viral dele, da replicação. Né? Então, é por isso, Cláudio, quando você pergunta, meu Deus, mas era preciso fazer mais, sim. Era se fosse possível, mas ele é inexequível. Então tem coisas que não adianta você querer fazer que você não tem perna para fazer, né? É aquela coisa, vamos vacinar todo mundo, cadê a vacina? Vamos fazer teste em todo mundo, cadê os testes? Nós vamos fazer agora sequenciamento genético das cepas virais. Você não tem potencial. Vocês se lembram no início, para fazer o diagnóstico, quanto foi difícil? Né? Então, se você ter a certeza do diagnóstico, você tinha que colher o material, enviar para o LACEN, fazer o PCR, que só era feito lá no Rio de Janeiro. Meu Deus, e avançou. Hoje a gente tem testes rápidos, tem teste do antígeno. Então, é toda uma novidade, e a ciência é assim. Ela vai encaixando. A gente não sabia inicialmente como tratar esses doentes, tal a gravidade que eles atingiram. Hoje, as equipes, a gente já tem mais conhecimento científico. Hoje, a precocidade do início de um determinado medicamento, como o uso dos corticoides, o uso dos anticoagulantes, isso salvou muitas vidas, né? Porque identificamos, medicamente falando, que havia necessidade de uma intervenção precoce para evitar essa tempestade inflamatória, para o doente evoluir para aquele limite da gravidade extrema em que você muitas vezes não tem mais força para segurar, é só suporte à vida. Aí que o doente, quando o pulmão já não aguenta mais, você vai para o respirador, você tem que manter o doente sedado, e aí falta o sedativo. Olha quanta loucura que vai acontecendo, né?
Então, é de uma complexidade para as pessoas que não entendem, inimaginável, eu diria. Né? As pessoas não imaginam o quanto isto é complexo. Né? Não imaginam quantas facetas existem na assistência a um paciente. Agora você imagina isso em escala, né? De dezenas, centenas e milhares. E aí ocorre aquilo que nós já falamos. O que determina a medida mais restritiva de circulação de pessoas é quando você colapsa o seu sistema de saúde, né? Quando ocorre o colapso. O que é o colapso? É você não ter mais capacidade instalada para assistir as pessoas. Isso é o colapso. Né? Em que eu não tenho mais leitos de UTI, eu não tenho mais equipes capacitadas para trabalhar. Aí vem o colapso. Então você tem que interromper o quê? A sequência. Você tem que quebrar esse elo. E aí é isolamento. Deu para entender, Cláudio? Perfeito, perfeito, essa claro. Questão do isolamento, a questão, né, da replicação viral. Sim. É isso que acontece. Essa replicação é que forma novas cepas, a replicação é que faz uma contaminação maior, e o isolamento é exatamente para você evitar que aquela pessoa faça mais transmissão e que o período de quarentena necessário para esses pacientes, dos casos leves a moderados, é de 10 a 14 dias, conforme a evolução. Mas 10 dias hoje é o limite temporal, vamos dizer, suficiente para evitar que essa pessoa continue transmitindo. Perfeito, ótimo, entendemos perfeitamente. E neste programa, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, estamos conversando com o Dr. Paulo Irano, o secretário de Saúde do município de Campos, novamente assumindo aí a pasta. E eu volto com você, Arnaldo Neto, neste bloco. Nogueira, eu ia começar falando sobre vacinação, mas eu dei uma olhada aqui nos comentários no Facebook, né? E tem muita gente, doutor Paulo, falando sobre essa questão de aglomeração. Maurício Batista falando sobre uma cena das pessoas naquela fila para retirar a senha para restaurante popular. O Gustavo Landim falando sobre fiscalização em bares e restaurantes. E aí eu tenho um relato pessoal que eu estava em um local no fim de semana, né? Que até então estava vazio, mas depois, quando encheu, não deu 10 minutos, chegou a fiscalização e tirou tudo, mas cobrando a fiscalização mais efetiva. Mas o que nós temos aqui? Transporte coletivo lotado, Anísio Barcelos lembrando. Então, assim, são vários, a Norma Dias também está falando sobre o assunto, vários ouvintes aqui falando sobre essa questão de aglomeração versus fiscalização. Como o senhor avalia? O senhor já está na equipe há um tempo, como falei, desde a transição. Como o senhor avalia esse trabalho de fiscalização e notificação de alguns elementos, né, como bares e restaurantes normalmente são notificados quando há aglomeração, e como tentar melhorar essa fiscalização? Porque é impossível ter um fiscal para cada cidadão, né? Então, como tentar amarrar isso para que essas aglomerações sejam menores? Então, ou melhor, que nem ela pensa, né? Nós já tivemos, logicamente, várias ações, vários embates, vários conflitos, eu diria, batalhas em cima disso. Até porque, como você disse, isso tem acontecido principalmente nessas situações. E nós temos, logicamente, as equipes, tanto a equipe de vigilância como a equipe de postura, que fica, logicamente, atenta a essas irregularidades. Só que, pela extensão que nós temos em Campos e pelo número de pessoas que nós temos nessa fiscalização, porque ela é limitada sim, nós não temos condições de fazer essa vigilância em todos os lugares ao mesmo tempo. Às vezes a gente tem noite que tem 10 eventos, 15 eventos clandestinos com muita gente. E esses eventos as pessoas não usam máscara. As pessoas acabam, não têm o distanciamento e não usam máscara. Então há realmente um índice de contaminação. Esse é um grande gargalo, difícil solução, em que nós temos à frente na gestão desse processo todo na questão da pandemia. Agora, nós avançamos agora, entendam,
é preciso que a população entenda também essas medidas. Sempre qualquer medida ela acaba sofrendo críticas, as pessoas reclamam, mas ninguém está fazendo nada para irritar ninguém, nós estamos fazendo para proteger a população. Então, a partir de agora, nós já estamos com mais de 90%, 91% com a primeira dose da vacina. Então, a implantação da obrigatoriedade, que fique claro isso, a implantação da obrigatoriedade de qualquer evento público, qualquer convívio público, isso se lê para restaurante, para salão de festa, para academia, para todas as atividades, inclusive as atividades públicas, a exigência da comprovação da primeira dose da vacina. Se você tem um grupo de pessoas dentro do restaurante, mas todos que ali estão apresentaram na sua entrada, e aí fica a responsabilidade do dono do estabelecimento. É por aí. Então, nós pedimos isso já à sociedade civil organizada, que exijam dos seus funcionários a vacinação, o comprovante de vacinação. Estamos fazendo isso com as empresas, vamos avançar agora para todo o setor público, todo funcionário público, inclusive RPAs, deverão ter o seu passaporte vacinal, deverão ter o seu comprovante da vacina. Porque com isso nós conseguimos, dentro de um grupo de convivência ali diária, que estejam todos vacinados, consequentemente o risco de contaminação, de transmissão é bem menor. E assim será dentro de todas os equipamentos, digamos, em que existe aglomeração, que existe o número de pessoas. Então, essa questão dos bares, restaurantes, eles deverão exigir isso, e já estão exigindo. Eu digo a você que é um exemplo, viu? Muitos dos restaurantes, principalmente os restaurantes, não digo bar de beira de rua, essas pessoas ficam aglomeradas na rua e é difícil você intervir nisso. Sempre que há uma intervenção, há um conflito. É sempre assim. As pessoas se empoderam da sua liberdade e acham que não tem que dar satisfação a ninguém. Tem sim, porque implica numa questão de saúde pública, implica numa coletividade. Ninguém é sozinho, né? O sujeito quer, não, eu não estou nem aí, eu não vou pegar esse negócio, eu já peguei, agora que se... Não pode ser assim. A gente tem que pensar no outro, a gente tem que pensar no próximo. Com isso a gente consegue. Então, Arnaldo, a gente tem consciência de que há sim aglomeração aqui e ali, mas a gente tenta combater nessa forma. Então nós temos que encontrar mecanismos legais que sejam execuíveis e que diminui essa aglomeração, diminui esse contato interpessoal, e que nesses bares e restaurantes, a pessoa vai ao restaurante para quê? Para comer. Como é que ele vai comer de máscara? Vai chegar um momento que ele tem que tirar para comer, né? Para se alimentar ou para beber alguma coisa. Então é importante que este que esteja sentado ali, autorizado a sentar ali, que o dono do estabelecimento tenha feito essa exigência, e essa exigência será feita por lei. Então ele está cumprindo também uma determinação legal do município. Por isso a gente espera conseguir avançar nessas situações de aglomeração. Quanto à questão, como você falou aí, do restaurante popular, realmente é uma organização que tem que ser feita lá fora. Quer dizer, nesse distanciamento, aguardar, porque as pessoas têm fome, você não vai impedir que a pessoa entre, né? E as pessoas estão ávidas, né? Poxa, chega naquela hora, ele está desesperado para entrar, para comer, ele está com muita fome. E ali é o local onde ele tem esse acolhimento, né? O que veio a ser realmente, eu diria assim, um dos marcos importantes do governo, voltar a oferecer, né, essa alimentação àqueles que mais necessitam, àqueles que estão realmente necessitando de se alimentar e não ter aonde comer. Como você comentou aí, o custo hoje está muito alto, né, de vida, o custo da alimentação está muito caro, está muito alto. Então, quando você tem uma porta aberta que a pessoa possa saciar a sua fome para sobreviver, meu amigo, vai ter fila assim. A gente tem só que tentar organizar, mas eu vou pedir realmente uma atenção em relação a isso, até para orientação. Nós já tivemos ações, inclusive, de vacinação ali dessas pessoas, né? Daqueles que vão com frequência, a gente já vacinou aqueles que têm, vamos dizer assim, quase que uma cadeira cativa ali. Então, são várias ações conjugadas que nós precisamos fazer.
e eu me comprometo a pedir uma vigilância maior na questão da fila do restaurante popular, até para orientar essas pessoas, né, que são pessoas que têm pouco acesso até à informação, à conscientização, né? Enfim, a gente tem que realmente tentar, vamos dizer, intervir, né, nessas situações aí como foram colocadas aí. Só para complementar, doutor Paulo, na questão da carteira de vacinação ser obrigatória, isso vale também para o transporte coletivo? Eu pergunto até que a Anice Barcelos colocou aqui, porque ela falava sobre essa aglomeração em transporte. Vai ter alguma especificidade também para o uso do transporte coletivo? Já estamos pensando. O duro é que para você ter isso, na verdade a gente tem várias situações relacionadas ao transporte coletivo, né? Primeiro que tivemos que abrir, né, para poder facilitar o transporte das pessoas, porque as pessoas que usam o transporte coletivo, elas precisam daquilo para circular, não tem como. O grande problema é encontrarmos o equilíbrio do número de viaturas, né, que possam transportar de forma acomodada as pessoas. Na maioria das vezes, aquele transporte vem cheio demais. Existe lei que determina que as pessoas só podem ser transportadas nos seus lugares sentados, mas você não consegue fazer com que isso seja cumprido na totalidade. E quando você faz uma intervenção pública de impedir que aquele veículo cheio circule e todo mundo desça, meu Deus, é pior do que o conserto. É impressionante. A própria população não entende isso, não quer que faça isso, né? A gente tem essa preocupação muito grande e o que precisamos é encontrar um equilíbrio de termos um transporte mais eficiente, um número maior de viaturas e uma organização das próprias empresas de forma que elas possam seguir essas regras, né, de contenção numérica, de contenção da aglomeração. Você vê que não é só aqui, a gente vê o tempo todo. No Rio de Janeiro, então, é uma loucura. Aqueles trens, como eles são transportados, a forma como vêm as pessoas. Como que você isola todo mundo? Como que você faz que o trem daquele ande só com as pessoas sentadas? É simplesmente impossível, né? Mas a gente tem que ir tentando, a gente tem que ir orientando. As próprias pessoas têm que se cuidar. Aquele que tem oportunidade de esperar um pouco mais a outra lotação passar para ele vir, é melhor, né, do que entrar ali naquela que já está cheia demais. Porque o pessoal do transporte, eles querem, na verdade, circular, eles querem passageiro, né? A gente vê isso, poxa, todo dia, quer seja na van, quer seja no ônibus, aonde for. Mas existem regras que devem ser seguidas. E a fiscalização, dentro daquela capacidade que tem, sem dúvida nenhuma, ela tem atuado sim. Agora, a gente está falando... Desculpa, Guilherme. A gente está falando sobre vacinação, né, sobre o avanço da cobertura vacinal, você não colocou aí 90% da população com a primeira dose. E país afora, a gente tem visto também, eu estava falando sobre isso semana passada com o doutor Nélio Artiles também. A gente tem visto alguns políticos já com movimentos otimistas. São Paulo, com algumas liberações que estão acontecendo no estado de São Paulo, permitindo aí a abertura de todas as atividades comerciais e flexibilizando muito. Estão começando a usar o passaporte lá também. Rio de Janeiro está usando. Também. Quer dizer, começou aqui, o doutor Chavo insistiu muito nisso, né, pela visão epidemiológica dele e tudo mais, que, veja, são ações que vão acontecendo na sequência dos fatos, né? Conforme as coisas estão acontecendo, poxa, agora nós temos... Bom, como é que nós vamos avançar nisso? Essa foi a apresentação, um caminho. Desculpe aí, mas só para lembrar que a importância que tem e que se repete conforme, eu digo, a fase em que se encontra a cidade e o estado. Mas aí eu vejo um certo otimismo, né, e queria que esse otimismo estivesse correto, por exemplo, quando o Eduardo Paes já planeja 40 dias de carnaval para janeiro do ano que vem. Entre janeiro e março, né, os 40 dias de carnaval no Rio de Janeiro. Já tem gente pensando também na própria festa de Réveillon, voltar com festas de Réveillon e o Rio, que não fazer aquela concentração toda em Copacabana, mas espalhar outros polos com festa para tentar diminuir a aglomeração, mas realizando o evento. Campos, dias desses, publicou em diário oficial a formação de uma equipe que vai acompanhar a viabilidade de eventos no verão, né? Então é um planejamento. Porque de toda forma tem que ser planejado. Se pode ou não fazer, tem que ser planejado, né? Mas não está um certo otimismo demais, sobretudo nessa perspectiva do Rio de Janeiro, de 40 dias de carnaval neste ano, no próximo ano agora?
Como você falou, tem que ter planejamento. Agora eu digo e afirmo a você aqui, sem medo de errar, tudo vai depender do cenário do momento. Nós estamos passando por isso, fases diferentes, fases de restrição maior de circulação, né? Eu nem gosto desse nome lockdown porque ele não é verdadeiro, né? Vamos dizer assim, de parada de tudo, ninguém sair de casa. Na Europa, muitos lugares fizeram isso, conforme a necessidade do momento. Então, afirmo a você, se estivermos num momento em que esses indicadores que determinam a fase colorida, né, do momento, se é fase amarela, se é fase branca, se é fase verde, enfim, ou se é vermelha, vai depender disso, que vai depender do número de casos daquele momento, do número de internações, número de leitos disponíveis, ocupação de leitos, número de casos graves e número de óbitos. Se estivermos num momento em que esses indicadores estiverem em alta, eu garanto a você que é uma insanidade e não vai acontecer carnaval nem de 40 nem de um dia. Se esta vacinação, como a gente está evoluindo, avançar mais ainda, e com certeza deverá avançar, porque hoje as condições são melhores, a gente está tendo um aporte de vacinas maior do que tivemos no início, o Ministério da Saúde conseguiu, apesar de todos esses imbróglios aí, né, das vacinas de aquisição, mas conseguiu ter um fluxo de entrada de vacinas maior, consequentemente a gente está conseguindo vacinar mais pessoas. Se isso continuar evoluindo e não surgirem novas cepas que venham a ser mais agressivas, mais transmissíveis, como tem sido essa Delta, ela é mais transmissível, mas porém não tão agressiva. Desses 3 casos que nós tivemos agora a confirmação, 2 já tiveram alta. Olha só, que maravilha. 60% de uma estatística pequenina que a gente tem saíram bem. Então isso é um indicativo importante. Não é aquele doente que vai ficar na UTI um mês. É o doente que está sendo contaminado e está saindo. Então, se nós estivermos nesses períodos de festas, num momento favorável, acredito que possa até acontecer. Mas sempre com essa consciência da população de que tem que se cuidar. Aquela aglomeração, por exemplo, que a gente vê, né, nos elétricos, né, nessas festas populares, queima de fogos de Copacabana com 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas na praia, um do lado do outro, aquilo não vai acontecer. Se acontecer, vai acontecer numa dimensão menor, vão espalhar mais essas pessoas, né? É um novo momento. Agora que as pessoas estão ávidas por esses eventos, a gente sabe disso. Quem que não gosta de sair com os amigos e conversar? E tem que acontecer, né? Ouvir uma música, né? Ir para um show. Poxa, a gente olhar hoje, no cenário hoje, ter um Rock in Rio, como sempre foi, como é que você vai para o meio daquela multidão ali? Não tem como. Pode ser que num cenário, no período, né, do verão, no carnaval, possa acontecer isso. Nós estamos agora com 95% da população vacinada, a gente já pode realmente agora, a partir de agora, estamos aí com leitos sobrando, disponível, porque ninguém está internando mais, então podemos flexibilizar mais, sim, é a ordem natural, a vida tem que voltar ao normal. Foi o que nós fizemos em Campos. No momento em que chegou num limite em que nós sentimos que havia uma segurança maior, a gente começou a flexibilizar. Hoje a economia do nosso município já está pulsando. O comércio já voltou, né, de uma força maior, vamos dizer, resgatou isso. Eu digo o comércio em geral, da área, de todas as áreas, da alimentação, do comércio em si, né, vamos dizer, a atividade econômica, ela precisa acontecer para a cidade. Nenhum prefeito quer que a cidade fique parada ou que as pessoas não circulem. Pelo contrário, é necessário que a cidade circule, que as pessoas circulem, que cada um vá para o seu lugar, que vá para o seu trabalho, que produza, que gere riqueza, que tenha o seu sustento. Meu Deus, essa é a dinâmica da sociedade. Então, quando há uma restrição, é porque ela é imperativa. A questão da flexibilização, eu digo aos senhores, é preciso que haja
uma situação confortável nesses indicadores. Nada é feito na orelhada. É preciso que a gente tenha esse número de casos, número de internações, demanda da rede hospitalar, número de leitos ocupados, número de leitos de UTI e número de óbitos. Esses indicadores são os indicadores que norteiam a situação epidemiológica do momento. Tá? Por aí. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, nessa projeção do futuro, em relação à questão das festas, em relação à questão dos eventos, fica aí claramente explicado de que depende do cenário do momento. É possível? É possível, e até a gente torce para que seja realmente execuível isso tudo. Nós não falamos aqui, mas tem um outro, e aí é um ponto que tem gerado discussões quase que infinitas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, em programas de rádio e televisão, que é a educação, o doutor Paulo. A gente tem acompanhado aí de perto o movimento das escolas privadas, também a questão de alguns profissionais da educação que querem retornar às atividades normais, evidentemente, né? Enfim, fazer o seu extra ali também, o que a gente chama aqui em campos de RET, e ganhar um pouco mais, enfim, colocar a vida nos trilhos novamente, mas há também uma preocupação muito grande, mas eu não consigo muito bem entender, e aí eu vou citar um outro nome que esteve aqui conosco neste programa agora recente, que foi uma figura exponente demais nessa questão da educação, que é o Buarque, o Cristóvão Buarque, e ele até usou uma frase que marcou muito pra gente aqui. O Brasil preferiu voltar os botecos às escolas, né? Então, assim, ficou muito clara essa política aí. Mas o que é que acontece? Que nós podemos, por exemplo, o que a ciência pode explicar? Nós podemos nos concentrar em bares, lanchonetes, em praias, essa coisa toda, mas não podemos voltar às salas de aula. Não, veja só, o que acontece na questão do ensino-aprendizado? Eu diria que é vital o retorno, porque esse hiato que vem acontecendo no ensino-aprendizado das nossas crianças, principalmente, também dos jovens, né? Os adultos já estão mais, vamos dizer assim, formatados dentro do seu processo educacional, mas principalmente as crianças e os jovens, ela tem sido muito cruel no atraso desse aprendizado e principalmente, eu diria, na rede pública. A rede privada ainda conseguiu se adequar à questão do ensino à distância, né? Através, né, das aulas online, enfim, conseguiram se adaptar porque tem uma estrutura para isso, né? As pessoas têm o seu computador, têm o seu laptop, têm o seu telefone, têm internet, que podem ter acesso. O ensino à distância para a rede pública, ela é bem mais complicada, porque as pessoas não têm esse acesso à tecnologia, não têm tanta essa disponibilidade. Então, é realmente uma situação muito crítica, além do que a escola, ela permite uma situação nutricional aos alunos de extrema importância na sobrevivência deles. Então, são vários aspectos que acabam impactando de forma grave, negativa a ausência às aulas. Isso é um ponto definido e claro. Atraso no ensino-aprendizado, que é fundamental na vida dessa criança, nós sabemos todos disso. A educação é o único caminho real da evolução de uma sociedade. Os países que forçam e criam um sistema educacional eficaz, eles têm um resultado muito mais positivo na evolução da sociedade como um todo. Eu costumo dizer com o professor Marcelo Feres, que é o nosso secretário de Educação, a gente troca muitas ideias, é uma mente brilhante, eu diria, né? O professor, e tem feito realmente um esforço muito grande na organização desse processo educacional, né, do ensino híbrido, então, enfim, todas essas saídas. E a gente sempre disse, surgiu uma frase até que eu acho uma frase assim, magnífica, né, que a educação ilumina a vida das pessoas. A educação ilumina a vida das pessoas. Isso é importante. Então, nada além
nada mais do que educação cria essa herança para a pessoa. Aquele aluno que aprende, que tem um aprendizado, que tem um sistema educacional que lhe permita, ele vai estar se preparando para a vida. Então isso é fundamental. Agora, não é simplesmente você querer ensinar, é preciso que o contexto permita esse ensino. Voltando aqui, a questão no momento da pandemia, então, não há dúvida de que é importante o retorno imediato, eu diria, ou não poderia ter havido a interrupção deste ensino-aprendizado. Só que o momento da pandemia não permitiu, como obrigou o fechamento da rede toda de atividade econômica de uma cidade. Em todo lugar foi assim, mas é preciso retomar. E assim foi feito, e assim tem sido feito, tem sido programado, tem sido estudado. Ao mesmo tempo, existe a percepção da população, existe a percepção dos atores da educação. Essa que é a questão. No momento em que você tem uma escola que retornou e, por acaso, um professor, por acaso, um colaborador da rede de assistência dentro da escola, ou um aluno é contaminado no meio de uma pandemia em que nós podemos ser contaminados em qualquer local que estivermos, se tivermos um contato com alguém contaminado, até mesmo dentro de casa, eu posso ser contaminado. Aonde vem a culpa? Vem a culpa na educação, vem a culpa na escola, como se a escola fosse a culpada, o retorno fosse a culpa disso. É preciso que a gente tenha muita consciência desse processo e que a gente avance na educação. É preciso o retorno urgente desses alunos à sala de aula. É preciso que a gente consiga avançar, e aí temos aí, a internet disponível para aqueles que não têm condições de pagar uma internet dentro de casa. A gente vê isso toda hora na mídia, né? Aquele aluno que, ávido por conhecimento, quer estudar e não consegue, ele tem que subir na árvore para a internet pegar. Ele tem que ir lá no topo do morro para poder pegar um sinal para conseguir assistir uma aula online. Essa que é a dificuldade grande em que a gente não consegue, a gente tem limitações que independem da nossa vontade, né? Então acho que nesse momento o que a gente tem que avançar é nisso, em dar condições a esses nossos alunos. E eu falo mais relacionado ao aluno do setor público, que é o que tem mais dificuldades. Do setor privado, eles se organizaram melhor, eles têm mais condições, né? A própria grupo privilegiado, eu diria, de estar numa escola, né, privada, ele tem mais condições de ter uma estrutura tecnológica que lhe permita assistir uma aula à distância, repetir essa aula 2 vezes, 3 vezes, né? Está gravada ali, ele tem acesso, enquanto que a rede pública carece dessas condições, e acho que o professor Marcelo tem discutido muito isso, tem encontrado soluções, montou um modelo híbrido, a gente começou com um número, né, menor de alunos, e isso vai haver uma expansão progressiva, até porque agora nós estamos atingindo muito rapidamente agora, talvez mais 1 semana ou 2, dependendo do número de vacinas, a gente vai estar vacinando até os 12 anos de idade, então nós vamos ter uma criançada já mais protegida, né, que é o que se permite hoje pelos protocolos do próprio Ministério da Saúde. Nós não podemos sair vacinando as crianças abaixo dos 12 anos, por enquanto. Acho que vai avançar daqui a pouco. Mas isso não é aqui, é o mundo inteiro, né? É um conhecimento, é uma evolução que a gente está adquirindo, viu? Então, acho que sim, a questão da educação é extremamente importante, mas tem todo esse cenário que deve ser considerado, deve ser avaliado, mas eu digo que a gente está avançando também nessa área com o professor Marcelo Ferri. Vamos lá, vamos passar agora para outras questões. Exato. Da saúde, além da pandemia. A pandemia, né? Eu vou deixar já um gancho aqui para o próximo bloco, né, que é essa questão, uma questão que teve muito, acho que da gestão do Barreto, da Aldeci Barreto, acho que foi o mais polêmico. O contrato de 33 milhões que chegou a ser aventado para, segundo a Prefeitura, a otimização da saúde, o CIMEC dizia que é uma terceirização. O vereador Igor Pereira chegou a tentar convocar o Barreto para ir à Câmara explicar sobre esse possível contrato, em que houve o recuo da Prefeitura no mesmo dia em que foi publicado em Diário Oficial. Então, a pergunta direta, esse processo vai ter continuidade da contratação de uma empresa para gerir as unidades de saúde? A gente deixa a resposta para o próximo bloco. Perfeito. Bom, rapidamente então, um intervalo aqui para a gente acompanhar. Tem ainda o HGG, que a gente precisa falar
sobre essa necessidade, doutor Paulo. É importante falarmos, sim, do HGG e dessa perspectiva. Eu tenho um bloco importante para a gente tratar do futuro. Né? O passado já foi, todos nós temos já as concepções formadas, mas Exato. Acho que o futuro é que é importante, que a gente tem que construir, temos que evoluir. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos lá. Hoje conversando com o secretário de Saúde de Campos, o doutor Paulo Irano reassume a pasta. Ele já fazia parte da equipe, muito bem lembrado aqui pelo Arnaldo, desde o começo, né, do governo, antes até do começo do governo, né, Arnaldo? Na transição, o doutor Paulo, que tem know-how na área, conhece muito bem e já foi secretário, né, em outras oportunidades, foi inclusive vereador. Eu estava aqui tentando apurar dele qual que é pior, não, se é ser vereador ou secretário, mas numa conversa informal aqui, aliás, o que ele falou, Cláudio, é questão de ser pior, é questão de ser mais difícil de trabalhar. Mas, de qualquer forma, é possível trabalhar bem nos dois setores, sim. Bom, eu volto com você, Arnaldo. Então, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Doutor Paulo, a pergunta do bloco anterior, aquele processo de otimização que chegou a ser aventado em 33 milhões, depois Frederico Paes, em entrevista aqui, chegou a dizer que seria feita a licitação agora em julho, mas não aconteceu. Em que pé fica na sua gestão? Vai ter a contratação de uma empresa para esse fim de otimização ou terceirização da saúde? O que é importante é esclarecer a população, esclarecer para vocês essa grande indagação, né? Por que isso? Para que isso? É preciso? Não é preciso? Sempre que você consegue um sistema organizacional mais eficiente, né, que promova uma melhor assistência no final à população e otimização de recursos, este é o melhor cenário para qualquer gestão, né, para qualquer administração pública. No momento em que foi aventada essa possibilidade, é porque existe sim uma necessidade, né, maior nessa organização, principalmente na gestão de pessoas, né, na gestão do pessoal, de otimização desse grupo. Para vocês terem uma ideia, a questão orçamentária da saúde, né, no orçamento do município total, a maior parte dos recursos do município, de todos os recursos do município, ela é aplicada na saúde. E quase que 50% do que é aplicado na saúde está em recursos humanos, em pessoal. De 50% a 60%, na verdade. Então, é preciso, sim, algum modelo que possa ter um melhor gerenciamento específico da saúde. Todos nós sabemos dessa dificuldade de você ter todas as equipes de prontidão em todos os locais em que há uma assistência à saúde. Isso é assim até na rede privada, né? Mas na pública é mais ainda, é muito difícil. Então, a ideia de que se tenha uma equipe e um sistema de gestão, né, específico nessa organização, que vai desde, né, essa lotação das pessoas, a identificação exata de cada um faz o que, como, qual é a capacitação que tem, vai capacitar também as pessoas, é todo um processo conjugado para ter um melhor resultado. Não é simplesmente, porque fica sempre assim, vai colocar uma empresa, vai gastar 30 milhões. O orçamento da saúde é gigantesco. Então, a partir do momento que você aplica 5, 10, 20, 30, 50, seja lá o que for, para que você tenha um resultado de eficácia, de assistência à população, este é o melhor cenário. E a gente vai avançando nisso. Você vê, algo inimaginável até então seria ter o corredor do Ferreira Machado e do HGG vazios. Dava para imaginar isso nessas décadas todas? Não é de um ano para cá, não é de 6 meses. Há décadas a gente tem aquele sistema colapsado, vamos dizer, porque tudo centraliza para ali. E tivemos agravantes nesses últimos tempos. Vocês têm conhecimento de que a assistência à saúde geral, universalizada, ela ficou fragmentada. Nós tivemos mais de 50 unidades básicas de saúde fechadas nos últimos tempos, por várias razões, entre elas da pandemia, não há dúvida. Tivemos os ambulatórios fechados, então colapsou o sistema de porta aberta, que é a rede de urgência e emergência.
Quando a gente fala no HGG, em que o HGG seria literalmente fechado para que houvesse a obra, tivemos que avançar porque buscamos todas as possíveis alternativas de como absorver esta população que é atendida no HGG e não conseguimos encontrar. Então tivemos que mudar a decisão, temos que fazer a obra mantendo o HGG funcionando. Olha que loucura que é, não é fácil, é muito difícil, nós vamos ter que pedir muita paciência à população, porque você fazer uma obra funcionando é igual dentro de casa. Vai você fazer uma obra num banheiro dentro de casa, a confusão que é. Imagine num hospital. Mas a gente está com tudo organizado, tudo preparado para iniciar, e vamos iniciar essa obra dentro em breve, talvez dentro de um mês e meio, a gente vai estar iniciando, e até abril nós vamos estar entregando o primeiro bloco. Olha só. Então não é algo assim, meu Deus, por que vai fazer isso? Então, na verdade, tem toda uma condição em que você deve avançar. E a gente tem uma equipe grande que eu tenho que enaltecer aqui, né? Toda a equipe que está nesse gerenciamento da saúde, que está nessa, vamos dizer assim, tocando o processo da saúde, que ninguém faz nada sozinho. Eu tenho que enaltecer a ação, né, desses diretores dos hospitais, das equipes médicas. Ninguém faz nada só. Não é uma decisão só do superintendente do Ferreira que conseguiu fazer aquilo. Precisou das equipes, é preciso que os médicos estejam empenhados, que os enfermeiros, que os administradores, que os serviços em geral do hospital, do diagnóstico, de fazer o exame mais prontamente, de termos o resultado mais prontamente para resolver o problema do doente. O doente não pode ficar no corredor esperando, é isso. Então, a efetividade dessas ações, elas são importantes por quê? Porque elas englobam todo o grupo. Então, tenho que aqui enaltecer o trabalho lá da superintendência, hoje vice-presidente da fundação, que é o doutor Arthur, né? A gente tem que reconhecer este valor, como no HGG, o doutor Vitor Mussi, né? Doutor Marcos Gonçalves, que estava na vice-presidência, hoje ele está ocupando, nomeado como subsecretário-geral de saúde, né? Dr. Marcos Maninho, que todo mundo conhece, adora, tem o maior apreço por ele, mas são pessoas que estão de corpo e alma dentro do hospital, né? Ao próprio hoje, né, presidente da fundação, que é o Barreto. Então, essas mudanças, você vê que nós mudamos as peças. O grupo atuante continua atuando, né? É isso que é importante. É preciso enaltecer esse grupo e, consequentemente, a todos os colaboradores que estão sob o seu comando, porque a gente não faz nada sozinho. Então, quando eu digo, voltando à sua colocação, Arnaldo, em relação a empresas que possam, né, fazer esse gerenciamento, né, tem também uma facilidade através de pessoa jurídica, você pode ter uma organização melhor de banco de dados de profissionais. A gente tem uma dificuldade muito grande no setor público, por campus ser muito muito extensa a nossa região. A gente tem 100 quilômetros de uma ponta a outra, de norte a sul do município, então tem muitas unidades muito à distância que você tem muita dificuldade de colocar o colega ali dentro. Então, você tendo uma pessoa jurídica que possa organizar isso, um banco de profissionais, nós não vamos ter mais essas falhas que a todo momento acontecem, né? Meu Deus, não tem ninguém para ficar no farol esse final de semana. Você não tem como obrigar a pessoa. Quando você tem essa facilidade gerencial através de uma pessoa jurídica extra, você consegue gerenciar isso e não vai faltar médico naquela área. Então não é simplesmente, vai ter uma empresa que vai ganhar tanto e fica, vai fazer o quê? Meu Deus do céu, ninguém está aqui para fazer brincadeira, a gente está para realizar um trabalho sério, eficaz, com resolutividade para atender melhor a população, tá certo? Então isso aí está em estudo sim, Arnaldo, e é uma das premissas da organização, e não só nisso, tá? Mas isso amplia para a questão do controle de estoques da prefeitura, né? Isso amplia para você ter realmente a entrada daquele comprimido, ele está sendo, tem que se passar o código de barra e nós vamos saber quem foi a pessoa que recebeu esse comprimido lá na ponta. Então é todo um sistema que engloba uma organização, né?
uma gerência organizacional que permita uma maior eficácia, uma maior resolutividade das nossas ações. Elas hão de aparecer, de surgir com dados concretos, reais. É isso. A questão do HGG, você até antecipou minha pergunta, né? Eu ia perguntar se o HGG ia continuar funcionando com a obra em andamento, já antecipou isso pra gente, mas como que vai ser essa organização? Porque eu lembro que a época que se aventou fechar o HGG, o próprio Sindicato dos Médicos, Zé Roberto, a Maria das Graças, todos eles em entrevista aqui colocaram que eram contra esse fechamento do HGG, porque a demanda é muito grande. E sugeriram, por exemplo, se montava um hospital de campanha no terreno e pudesse ali mesmo atender a população, não tirar o atendimento ali de Guarulhos, não espalhar. Mas como que vai ser? Vai fechar, por exemplo, o setor de emergência, fecha enquanto está mexendo no setor de emergência, depois reabre, ou não fecha, vai deslocar para algum lugar. Como que está esse planejamento? O planejamento vai na demanda, que você falou. Havia uma determinação, número 1, temos que refazer o HGG. A população precisa de um novo HGG. Ponto. Essa era a premissa. Então, para a gente poder fazer a obra necessária, porque realmente tem áreas ali que estão literalmente no risco. Então, a gente tem todos os laudos mostrando, né, essa situação crítica que se encontrava, e foi identificado isso, e era preciso uma intervenção imediata. Muito bem. Então, vamos fechar. Aí fomos buscar as opções que teríamos para absorver essa demanda enorme do HGG. A necessidade, né, fantástica do HGG, principalmente em Guarulhos, que atende mais de 100 mil pessoas, quase 150 mil pessoas naquela região. Então, a gente não podia. Chegamos à conclusão, num segundo momento, meu Deus, nós não temos como absorver essa população que não seja com as portas do HGG abertas. Além disso, o HGG é um polo de diagnóstico, e a gente tem carência disso na rede como um todo, né? As unidades todas estavam fechadas, gente, tem que imaginar isso. Então as pessoas correm para onde tem uma porta aberta, que são os dois nossos grandes, hoje 3 grandes hospitais, que é o São José, HGG e Ferreira Machado. Por isso que implode todo o sistema, porque a gente não estava tendo assistência básica, as UBSs todas fechadas, estratégia de saúde da família interrompida. Então, você tem que reconstruir isso tudo para absorver a demanda da população. Muito bem, então, conclusão 2, o HGG não pode fechar. E aí nós trabalhamos, logicamente, de forma técnica, reunião constante com as equipes médicas, reunião constante com os dirigentes, reunião constante com o planejamento da Prefeitura, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Obras, para que viabilizássemos uma possibilidade técnica que viabilizasse a obra funcionando o HGG. E o que tem que funcionar no HGG? Primariamente, é a emergência. A gente não pode fechar aquela porta, porque ali na hora que o paciente entra, eu consigo fazer um exame dele, eu tenho que fazer a tomografia, tem ali, eu tenho que fazer um exame mais apurado, a gente tem condições e de atendimento emergencial aos pacientes. Então a gente vai manter aberta a emergência e a gente vai tentar, logicamente, esvaziar ao máximo a internação. Aí nós precisamos, para essa porta de saída, da colaboração da rede nossa contratualizada, né, que é para onde os doentes vão depois de serem atendidos na emergência. Então isso é fundamental, um apoio de toda a população e principalmente da população, paciência, para que a gente possa fazer essa obra. E nós temos um compromisso, eu digo aqui, viu? A gente está tão focado em avançar com o HGG, que temos a impressão que vamos ter essa obra já iniciada nas próximas semanas, talvez no próximo mês, e nós temos um cronograma de avanço nessa obra, em que nós vamos entregar o primeiro bloco até abril. Essa é uma determinação do prefeito Vladimir. Então nós vamos ter que cumprir isso. Então, todos envolvidos, todos os departamentos, todas as secretarias envolvidas nessa determinação imperativa. Temos que começar, temos que fazer, e até abril nós entregamos o primeiro bloco que vai englobar a área do pronto-socorro. Tá? Então essa é a determinação que nós temos e que nós vamos cumprir, se Deus quiser. Isso no HGG. Só para eu entender. Tem mais coisa na rede de urgência. Ah, sim, sim. Tem um assunto aí, Arnaldo vai abordar agora também sobre essa. Bloqueei aqui vocês? Tá ouvindo?
Não, deixa eu... Desculpa. Estava fechado. Perdão. Probleminha aqui entre o computador e a cadeira, sabe, doutor Paulo? Desculpa. Esse aplicativo. Essa conexão falha. É o aplicativozinho que fica aqui. Não, só para eu entender, Arnaldo, desculpa se eu te atrapalhei aí. O senhor fala em blocos, obrigado. O senhor fala em blocos, né? O primeiro bloco vai ser entregue agora até abril, né? Que o senhor comentou. Quais são as dimensões, assim, quantos blocos serão e que proporção é isso, para a gente entender como é que vai ser o total dessa obra aí, o tempo total e o que vai mudar no HGG? O tempo total eu não posso prever, porque aí depende, logicamente, dessas... A gente tem essa determinação inicial, que é esse primeiro bloco, porque nós já temos uma base de uma estrutura na frente lá do pronto-socorro, que já estava programada há 10 anos atrás, né? Que foi aquela estrutura metálica que está ali. Então, esse primeiro bloco, ele vai ser mais rápido por conta disso. A gente já vai ali construir, já vai entrar fazendo aquela parte que se tornará o pronto-socorro. Um anexo de onde dá aquela entrada do pronto-socorro, onde tem ali a emergência. Então, a emergência vai ali, que é o foco importante ali da emergência clínica. Exatamente. Nesse mesmo tempo, um grande problema do hospital é o telhado do hospital. Então, nesse mesmo tempo, o telhado vai cobrindo todas as áreas, porque a partir do momento que tiver uma cobertura, nós não vamos ter mais o problema das chuvas, das inundações dentro do hospital, né? Porque todo o telhado está ruim, todo aquele corredor enorme que tem ali com aquela cúpula, aquele produto que tem para cobertura, como se fosse uma telha ali por cima, aquilo está tudo degradado, está aberto, está quase que no sol e na chuva ali. Tipo acrílico, aquilo está, vamos dizer, todo destruído. Então é preciso que venha mesmo um novo telhado por cima para proteger. E aí, meu amigo, partir para avançar realmente nos setores, né? Vamos começar depois lá da parte de trás também, que é mais a parte operacional, né? De vamos dizer assim, não é secundária, mas a parte de trás do hospital, né? Que é a parte que tem limpeza, lavanderia, essa parte toda aí, né? Mas eu acho que dentro do projeto, dentro da programação, a gente vai avançar. E esperamos que dentro de, sei lá, talvez, no máximo em 2 anos, esteja perfeito, funcionando a pleno vapor o hospital, com novos equipamentos, né? Todo reformulado, com toda a estrutura já mais organizada, com o retorno das atividades ambulatoriais lá, né? Com o retorno das internações, cirurgias, tem todo um contexto aí de assistência que a gente precisa fortalecer. Um laboratório central para poder atender a população, enfim, essa é a projeção. Nessa mesma linha, não sei se a gente está com tempo, mas eu não posso deixar de mencionar um dos grandes projetos de governo do prefeito Vladimir. Nós tivemos a honra de ter participado do planejamento do plano de governo. Como uma equipe de mais de 100 técnicos, muitos grupos foram trabalhando e foram discutindo, né, o que fazer, o que seria importante para a nossa cidade. E tem um outro legado que eu tenho certeza que será um marco para o governo e para a população, principalmente, lógico, para a população, que será a implantação do que chamamos de rede de urgência e emergência no município. Focando 2 pontos, a rede de urgência e emergência com a implantação do SAMU, que é o Serviço Móvel de Urgência, tá? Então a gente vai ter as ambulâncias avançadas de estabilização, com todo o equipamento necessário para transporte de pacientes graves, e nós vamos implantar 2 fluxos importantes para qualquer cidade, que é o fluxo do atendimento ao paciente infartado e o fluxo do atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. O tempo de assistência a esses pacientes, o imediatismo da assistência faz toda a diferença na evolução desses pacientes. E hoje, na verdade, em todo lugar é assim, há uma dificuldade de ter esse caminho encurtado entre o evento, a dor no peito, a falta de ar, a arritmia e o atendimento em nível terciário, que é o cateterismo, enfim, né, de desobstruir, colocar um stent. Ao mesmo tempo, o derrame. A pessoa às vezes começa a fazer um quadro de isquemia cerebral, em que se você conseguir intervir mais prontamente, a evolução dele pode até reverter.
ele não poderá não ficar tão sequelado como na maioria das vezes acontece. Então, esse atendimento emergencial é fundamental, mas para isso é preciso ter um fluxo. Exemplo, um paciente está infartando lá no Farol. Naquele momento a unidade vai estar preparada, todas as UPHs nossas, que são as unidades pré-hospitalares, né, elas estarão aptas a fazerem esse tratamento, vão ter as equipes treinadas, aí que eu digo treinamento, ensino, educação é muito importante, é preciso estarmos preparados, é preciso ter lá uma estrutura de uma sala de estabilização com monitor, com um desfibrilador, se precisar entubar o doente, ele vai ser entubado, enfim, com tudo que é necessário no atendimento ao paciente grave e, ao mesmo tempo, a gente vai já cada vez mais implantar a telemedicina. Exemplo, ele estiver lá, está com dor no peito, fez um eletro lá, esse eletro será lido, analisado pelo cardiologista na central. Com isso a gente faz, realmente ele está infartando, então já inicia aí o tratamento com isso. É feita essa orientação, o doente colocado na ambulância, ele já vai sair de lá, já vai ter uma regulação específica para esse grupo da urgência e emergência, e nós vamos direto para a unidade, um exemplo de unidade coronariana com hemodinâmica para poder fazer a intervenção necessária. Então, este tempo de acontecimento, ele encurta muito e permite uma abordagem mais precoce e, consequentemente, um tratamento mais eficaz. Então, isso é um compromisso de governo. O prefeito Vladimir cobra todos os dias isso, só que isso depende, como é uma situação regional, isso vai facilitar e atender, vamos dizer, a toda a nossa região norte fluminense. Então, é um projeto gigantesco, mas que vai trazer realmente uma assistência de padrão, de qualidade e de eficácia para a população, que eu diria que vai ser um grande serviço que nós vamos, se Deus quiser, implementar e servir a nossa população. Então, esse é um dos grandes projetos que eu diria aí da saúde, que nós vamos com certeza avançar e fazer com que a nossa população seja melhor e mais assistida do que tem sido até agora. É isso, eu acho Perfeito. Que eu não precisa deixar de mencionar sim. Essa projeção de futuro, tá? A gente falou bastante das coisas, do acontecimento, da epidemia, né, da pandemia, o histórico do que aconteceu, do que está acontecendo, do que a gente pretende, e ao mesmo tempo eu acho que é muito importante fazer essas duas colocações, do futuro do HGG, consequentemente futuro da população de Guarulhos e da região, na verdade, como também a implantação da rede de urgência e emergência regional, com esse fluxo instalado para que a gente possa atender essas duas vertentes que são os grandes agravos de saúde de urgência e emergência que a gente tem. Além de outros múltiplos projetos, e um daqui eu também não posso deixar, esse eu estou envolvido pessoalmente, já me reuni com a Secretaria de Planejamento para a gente poder avançar na questão de coibir, impedir tantas mortes e tantas sequelas nos acidentes por motocicleta, gente. É o maior número que nós recebemos, nós temos de 8 a 10 acidentes de moto por dia. Isso é inadmissível. As pessoas perderam completamente o senso de responsabilidade, de autocuidado. Eles não têm amor à vida, parece. Transgredindo toda e qualquer situação de regras de trânsito, de leis. Ninguém obedece nada, você não vê ninguém parando num sinal, não vê ninguém... quando a pessoa está parada no sinal, o outro vem por cima e vai pela calçada, é uma loucura. Então é preciso uma intervenção, porque o número, eu estou indo lá para o final. Qual é o resultado disso? Acidente. Aí ou o sujeito morre, ou ele fica sequelado para o resto da vida. Ele perde a capacidade de trabalho jovem, e a maioria é jovens. Isso é um absurdo, né? E a gente vai ter que ter uma intervenção. Cabe ao poder público tentar organizar isso, conscientizar todo mundo. A gente tem que fazer um trabalho, já conversei com o secretário de Educação, a gente tem que ter um trabalho de conscientização das nossas crianças, dos nossos jovens. É preciso que eles tenham conhecimento do resultado disso. Eu costumo muito dizer isso, é importante que o ser humano ele tem que ter a visão de futuro para ele decidir o que ele quer da vida dele. Mas ele tem que ter consciência de que se ele continua nesse caminho errado,
comportamento, eu diria, errado, né, no trânsito, vai ter um fim muito ruim. Estatística mostra isso, não é um ou outro, não. A gente vê isso, é a grande maioria. Então, é preciso intervir nisso. Eu acho que cabe ao poder público uma intervenção, no mínimo, da gente orientar, de educar, de acenar com isso, né? de mostrar as estatísticas, de chamar a atenção e, se necessário, na força da lei, né? A sociedade ela tem que ser regrada para que ela possa funcionar bem, para que as pessoas não se prejudiquem. É toda hora, é moto atropelando as pessoas, é moto batendo nos outros veículos, é causando acidentes graves, e a moto, o para-choque da moto é o peito do sujeito, quando não é a cabeça, né? Então ele fica ali, bate uma cabeça o resto da vida, né, sequelado. Isso é terrível, né? Terrível para a família, terrível, um peso social muito grande, né, do dia a dia depois. Então são pessoas que têm que ter consciência, e a gente tem a obrigação de intervir naquilo que for possível, né? E é também uma das metas aí da nossa secretaria no futuro. Doutor Paulo, só uma dúvida aqui. Você falou sobre esse centro de tratamento aí regional para pacientes com problemas cardíacos e também de derrame, né, isquemia, né? É a continuidade de um projeto que o Dr. Marcou até falou aqui com a gente, que estava tentando implementar regionalmente? Isso. Por quê? Isso é o que se chama de rede de urgência e emergência. É a RUI, que tem alguns locais do país implantado, onde você também tem o SAMU. Lembre que nós não temos o SAMU aqui, a gente fez na época uma emergência em casa, 10 anos atrás, 12 anos atrás, né? E o SAMU nunca foi implementado. Então há uma regra do próprio Ministério da Saúde que a rede de urgência e emergência tem que ter o SAMU e deve ser regional. Como nós já somos, né, regionalmente o polo, né, de assistência a esses pacientes, então este modelo, a implantação é de uma rede regional do Norte Fluminense, tá? Então nós teremos ambulâncias de transporte, essas ambulâncias avançadas em cada uma dessas regiões. Obrigatoriamente essas regiões têm que ter uma sala dessa de estabilização que engloba esse suporte à vida, suporte básico, como se fosse uma UTI, né? Um leito, no mínimo, para estabilizar esses pacientes, e fazermos esta mesma conexão da unidade do Farol. Nós vamos fazer com, por exemplo, São Fidélis, com São Francisco, com São João da Barra, e assim sucessivamente, tá certo? Então nós vamos fazer esse polo, sim. Essa questão da regionalização é um modelo determinado até pelo próprio Ministério da Saúde, tá? Então deve ser regional, sim. E é importante porque a gente vai assistir as pessoas, se daqui mesmo da cidade tem às vezes essa dificuldade desse acesso, né? Imagine de fora, né? É muito mais difícil. Mas a gente vai ter isso, e esse modelo é um modelo que tem resultados objetivos, né? Não é nada inventado. Existem regras que determinam esse modelo. Tem uma coordenação estadual, né? Que é o Lenine, que ele tem nos dado um apoio muito grande nessas discussões, e é assim que nós vamos caminhar. Temos aí bons projetos pela frente. Acho que vamos sim intervir na saúde da nossa população, de forma que a gente possa melhorar a assistência, melhorar o acesso e a resolutividade, melhorando a qualidade de vida da população. Esse é o nosso objetivo maior aí. Perfeito. Doutor Paulo, também o seu tempo aí, o nosso aqui também já foi embora, mas essa questão aí do trânsito, ela é sempre muito necessária e importante, a intervenção do poder público, principalmente municipal, porque é um problema nosso aqui da cidade. Então, mas eu tenho muita esperança nas ações dos poderes unidos. Por exemplo, né, a Polícia Militar quis agora recentemente acabar com os barulhos aí de torbol. Foi no menos de uma semana, acabou o negócio de rolê, acabou o negócio de barulho de torbol, acabou tudo. Se durou ali, uma operação durou 10 dias, foi muito. Então eu acredito muito nessas ações, mas principalmente na ação de prevenção e orientação às crianças.
Aos adultos aí é punição, é câmera, é guarda civil municipal, né, nos pontos estratégicos, e blitz o máximo de tempo possível para que a gente possa controlar essa situação. Senão, não acredito em outra solução, senão, infelizmente, e não é por minha culpa, mas sim daqueles transgressores da lei aí, que andam sobre as calçadas, que não permitem um pedestre atravessar uma faixa. Que passam por cima das pessoas, gente. E ainda toda hora acontece um acidente. Ainda te olha de cara feia se você reclamar. É isso aí. Né? Exatamente. Olha, para ver como é grave e já existe uma predisposição à transgressão das leis, se você for notar, uma grande imensa maioria das motocicletas ou estão sem placa, Sim. ou estão com a placa levantada para não ser identificado. Isso é uma loucura. Isso é um absurdo. Exatamente. É uma pena. É lógico que tem motociclista que tem sua moto que transita normal, é um meio de locomoção, é tudo isso, tudo bem. Só que a gente está vendo e a gente está indo pela estatística. Se tivesse tudo correndo bem, né, cada um toca a sua vida do jeito que quer. Só que está havendo uma interferência muito grande no sistema de saúde. A gente não tem perna. Se todo dia você tiver 10 acidentados, você não tem condições de operar os 10 todo dia. Meu Deus. Né? Chega no outro dia, mais 10. É a estatística, são quase 300 acidentes de moto atendidos no Ferreira Machado por mês. Isso é muita gente. Né? É muita coisa, então é preciso dar um stop nisso. É preciso que a gente faça uma intervenção para cuidar dessas pessoas. Né? Evitar é o melhor caminho para eles. Né? Depois que acontece o acidente, ou como eu disse, ou ele morre ou ele fica sequelado. Com a perna torta pro resto da vida, nunca mais vai fazer exercício, nunca mais vai poder caminhar, nunca mais poder fazer direito. Né? Ou se é uma lesão de coluna, acaba ficando paraplégico. Se bate a cabeça, ele acaba ficando, né, com sequela neurológica grave. Não pensa mais, não vegeta. Tem de tudo. Então, por que acontecer isso? Se eu me exponho a isso, se eu ando a 200 por hora, se eu bater, eu vou morrer. Se eu andar 100, a risco é menor. Se eu andar 80, é menor ainda. Se eu paro no trânsito, no sinal, poxa, eu não tenho risco de alguém me pegar. Se eu ultrapassar com o meu sinal fechado, alguém vai me pegar. Sim. Vai cruzar um com o outro. E assim sucessivamente. Se eu passo pela direita, porque hoje não tem mais limite, não tem. Você tá com medo de andar na rua, porque de repente passa um pela direita, um pela esquerda, bobear um por cima. Rapaz, não tem nem contramão mais. Não tem, contramão acabou. Exatamente. Então, essas situações, quer dizer, a sociedade quando vai permitindo, isso vai se tornando normal, todo mundo vai fazendo. E aí você se depara de repente numa mão única e de repente tem uma moto de um lado, uma moto, todos na contramão, com a luz acesa, buzinando, e se você ficar no meio ainda, eles... Enfim. No mínimo, olha de cara feia. Doutor Paulo... mas é isso, mas é tudo uma permissividade da própria sociedade. Sim. Né? Então eu acho que cabe ao poder público, e eu estou falando... Quem sou eu, né, no sentido de querer opinar na vida, no comportamento das pessoas, mas o que está repercutindo é lá na frente. É na questão de um dado da saúde, que impacta na nossa assistência, impacta um doente politraumatizado. A gente não está falando, não há preço para se dimensionar na vida, tá certo? Vamos partir desse princípio. Mas o custo de um acidente é altíssimo. E o custo social na sequência da sequela, meu Deus, a família desmorona quando tem um acidentado desse nível. Até porque no momento em que ele, após muita luta para sobreviver, muitas vezes, muitas cirurgias, muito tempo internado, né, muita gravidade, ele vai embora para casa com uma sequela. E a família tem que voltar a sua vida para mantê-lo numa cama. Não é fácil, não. Isso que a sociedade precisa entender, isso. A gravidade que é esse comportamento, que pode ser evitado. A gente pode evitar isso. A melhor coisa na saúde é a prevenção. Né? É o melhor caminho para você ter uma qualidade de vida boa, para você estar equilibrado com o seu mundo, com a sociedade, é ter a prevenção. E nós estamos vendo que isso é um foco inesgotável
de patologia, de agravo, de complicação, de morte. É muito grande a incidência. Certo. Né? Então isso nos deixa assim apreensivos. E acho que é uma obrigação, no momento em que a gente identifica esse viés, que a gente possa intervir. Não tem o poder de dizer, para tudo, ninguém vai fazer mais nada, não pode andar de moto. Não é isso. Vamos educar as pessoas. Vamos orientar, mostrar as estatísticas, para que as pessoas se conscientizem o risco que ela mesma está correndo. A gente entende a necessidade, né, do trabalho dos motoboys, a gente entende isso, lógico, é preciso ter. Eles foram são muito importantes sempre, mas foram muito importantes nessa pandemia. Foi quem nos socorreu dentro de casa, que nos trouxe, né, o alimento, as compras, tudo isso. Importante, mas eles, né, ao mesmo tempo, talvez para ganhar tempo, para poder realmente produzir mais, aí essa velocidade toda, essa transgressão toda, que coloca a vida deles em risco. Só estou pensando nisso, na vida deles. Resta consequência, mas Perfeito. A vida que é importante, né, e que eles estejam íntegros para poder continuar a vida, continuar a sua vida com a sua família, perto de todo mundo bem. Exato. Que é muito duro. É muito duro para o paciente, que é o pior de tudo, mas a família sofre muito com isso. A gente vê isso todo dia, essa demanda enorme que tem, o sofrimento da família, desde a hora, logicamente, do acidente até a saída dele e depois essa carga que fica, né, na sequência da recuperação e muitas vezes não se recupera. É uma sequela definitiva. E é isso que a gente tem que evitar, tá bom? Perfeito. Então fica aqui o recado à população, principalmente. Eu queria falar isso, eu acho que é também, talvez, eu digo assim, a gente tem certas premissas para a gente poder contribuir. E acho que, enquanto no poder público, enquanto na Secretaria de Saúde, a gente tem que pensar a saúde como um todo. Né? Não é só para aquele doente que tem que operar, a gente tem que pensar nesses agravos todos, por que isso acontece, como prevenir que chegue lá. E a prevenção é o melhor caminho, e talvez eu diria que hoje é uma situação extremamente crítica, perigosa, que há uma demanda muito grande no que diz respeito aos acidentes de moto na nossa cidade. A gente tem que evitar, gente. Esse é o caminho melhor para todos, principalmente para quem está em cima das duas rodas ali. Exato. Doutor Paulo, resta aqui agradecer o carinho do senhor sempre, desejar boa sorte aí, mais uma vez à frente aí dessa importante, né, pasta para o nosso município, e dizer que a gente vai estar aqui acompanhando o seu trabalho e em breve espero que a gente possa estar junto novamente aqui, mesmo que seja por videoconferência. Um grande abraço, bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Arnaldo, Neto? Congelar a imagem dele. Eu que agradeço, viu, esse convite, fico muito feliz em poder aqui trocar ideia com vocês, expor, esclarecer, né, todas essas situações que colocamos aqui, e agradeço muito porque esse meio de comunicação é extremamente importante para a gente poder levar as nossas ideias, levar o posicionamento do governo, né, do prefeito Vladimir, do vice Frederico. É muito importante isso, a gente ter esse canal de esclarecimento, que todos possam entender que a gente tem um único objetivo, que é cuidar das pessoas, cuidar da nossa cidade e avançarmos, logicamente, na qualidade de vida em que temos na nossa cidade. É esse o objetivo, a gente está aqui por isso, é isso que nos move. Eu costumo sempre dizer, quando nós no poder público, quando nós nas ações efetivas do município conseguimos fazer algo de bom, gente, isso beneficia milhares, milhares e milhares de pessoas. É em escala o bem que a gente faz. Então isso é que motiva, logicamente, os homens públicos, as pessoas que se propõem a ajudar o município. É isso, é esse o objetivo, eu digo, de todos os gestores que estão na prefeitura, todos os colaboradores da prefeitura, do prefeito Vladimir. Eu acho que é esse o caminho. Tá certo? A gente está à disposição e vamos avançar. Tá certo, vamos sim. Um grande abraço aí. Arnaldo, obrigado, bom dia também, querido. Valeu, Nogueira, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez. Em breve não, agora a gente vai se falando sempre, né? Enquanto secretário, a gente tem demanda para mandar. Mas aqui na rádio, em breve estaremos juntos novamente. E, Nogueira, eu volto com você na quinta-feira, se Deus quiser, a partir das 7. Tá bom, então. A toda a equipe. Valeu. Aí. Um abraço, doutor Paulo. Obrigado a todos os ouvintes que nos ouviram aí. Tá? Obrigado, querido. Bom dia.
Bom dia. Fechamos por aqui o nosso Folha no Ar de hoje. Amanhã de volta às 7 horas da manhã.